Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Nós vamos dar início, então, hoje à nova programação ligada ao tema de evolução, hoje apresentando as principais ideias de como surgiu a vida no planeta, né, chamada Origem da Vida, palco de muita discussão, palco de muitas ideias interessantes, né, e daí essas ideias depois sendo expostas, passando a se chamar teorias, e aí vem a série de situações prós e contras em relação a ela. Então, lógico que vai ser apresentado uma verdade científica, entre aspas, né? Porque ninguém esteve lá no passado para saber o que de fato aconteceu. Então se imagina, né? Então, mas essa imagina você também não imagina do nada, você tem que ter subsídios para ela, e os principais subsídios que a gente tem visto para poder adivinhar, né, poder ter uma trilha, vamos dizer assim, mais concreta, seria a presença de registros fósseis. Daí a importância dos fósseis. Ele é como se fosse uma espécie de um filme, né, antigo do planeta, né, para mostrar o que de fato aconteceu no passado. Mas tem determinadas situações, né, em que não tem fósseis para isso. Você tem mais uma ideia mesmo de imaginar uma situação que pode partir de um princípio, né, vamos dizer assim, de um pensamento, né, em que a coisa parte de um elemento mais simples, ele vai agregando complexidade até se tornar um elemento mais complexo. Pelo menos a proposta, né, dentro da linha evolutiva é essa. Você nunca nasceu algo muito complexo e pronto. Na realidade, a coisa surgiu de coisas mais simples e com o passar de milhares e milhares de anos, essa coisa foi se sofisticando, foi se tornando, então, mais complexa. Tá? Essa seria, então, a realidade que a gente tem para a gente poder mostrar esse tipo de assunto com vários tipos de ideias, algumas delas até absurdas, né? Vocês vão ver aqui comigo. Mas vamos lá. Nós vamos apresentar, então, que vocês vão ver a forma de como as pessoas pensavam no passado, né? Para poder explicar como é que surgiu tudo no planeta, né? A parte da origem da vida. O tema da nossa aula de hoje, então, é a parte de evolução, principalmente ligada à origem da vida, né? Tem um assunto aqui bonitinho, vou mostrar para vocês. Existe uma charge aqui até curiosa, né, que fala que vem dos primatas, você tem uma evolução humana para poder atingir, e depois a pessoa vai regredindo até ficar com uma posição ridícula frente ao computador, né? As charges são bastante criativas, né, nesse sentido, né? Quer dizer, de que adianta evoluir tanto para depois ficar numa postura totalmente equivocada, né? Que é uma crítica que as pessoas fazem das pessoas hoje frente a celular, essas coisas todas, a posição que realmente incomoda, né? E perturba, sobrecarrega principalmente a coluna vertebral. Mais assuntos, informações a esse respeito, vocês podem encomendar comigo em relação ao projeto Biologia Passo a Passo, em que vocês entrem em acesso comigo, né? E aí vocês têm uma série de aulas que são pré-moduladas, vocês recebem fascículos desse tipo de assunto, junto com bateria de exercício, e depois você tem a parte de uma aula virtual para poder esclarecer dúvida, e depois uma nova exposição, uma nova aula, fazendo uma espécie de um simulado, né, para verificar seu grau de dominância para cada tipo de assunto, né, que você, porventura, possa encomendar. Então, é bem pertinente, bem legal esse assunto, né, que é também muito explorado no vestibular. Se você se interessar, depois você entra em contato comigo. Tá? Então, vamos lá. Na evolução, você repara que tem um design bem interessante, né, da composição dos seres vivos na face humana, né? E aí você tem vários tipos de seres vivos que fazem a composição da imagem humana, né? Tanto na parte de plantas como na parte de animais, essa coisa toda. Então, é bem, é bem legal, né, essa posição aqui. Principalmente aqui animais, né, que faz a formação daqui. Mas aí sempre intrigou as pessoas, assim, afinal de contas, como é que surgiu tanto bicho no planeta, né? Como é que surgiu a espécie humana? Como é que se justifica ter essa variedade de vida no planeta? E aí vem a questão clássica, né? Afinal de contas, o que é vida? Se pensa uma coisa que biólogo não gosta, é definição. Tá? Porque as definições nunca são complexas, elas sempre deixam uma margem, né, de erro. Então, você não tem uma definição tremendamente eficaz, né? Mas você pode ter uma ideia. Então, por exemplo, você tem uma definição tremendamente simples de vida, com essa mensagem que eu achei bonitinho. É um fenômeno que anima a matéria. Qualquer fenômeno que mostra uma animação de uma matéria é uma possibilidade de demonstração de vida. Tá? E essa animação não significa dizer que ela pode ser perfeitamente visível, né? No caso de movimento da parte, como é comum nos animais. Porque os vegetais também se movimentam, só que se movimentam de uma forma mais lenta na parte do crescimento dele ao longo do tempo.
né? Tem movimento de seiva bruta e seiva elaborada no transporte de substâncias, né, nutritivas e água e sais minerais dentro do corpo vegetal, correndo em vasos como se fossem vasos sanguíneos, e ali são chamados de vasos xilema e floema, né, que são os vasos condutores de seiva. Então, de qualquer forma, a matéria está em movimento, né? Então, por isso que anima a matéria. Por isso que esse nome aqui é bonitinho, essa definição aqui. Mas não mas ao mesmo tempo que ela tem essa simplicidade, ela abre palco para vários tipos de dúvidas. Então, é interessante você vá somando uma certa complexidade, porque a vida é muito mais complexa do que isso aí, né? Que é colocado. Então, surge isso aqui, ó, uma definição biológica, né? Bonitinho, bem resumida. Mas aqui você pode colocar, ó, entidade, né? É um ser, né, que exibe os fenômenos abaixo pelo menos uma vez durante a sua existência. Lógico que exige mais do que isso, né? Que uma vez só não é suficiente. Mas, por exemplo, ele pode exibir esse elemento aqui, que refere-se à sua capacidade de expansão da sua massa corporal. Portanto, isso é crescimento. O que não é uma característica comum dos seres vivos, porque seres brutos também crescem. Pensem nos cristais de rocha, que eles também têm elementos que são colocados e sofrem expansão em função do tempo. Portanto, essa característica em si só, ela não potencializa a forma de ser exclusividade de um ser vivo, né? Porque seres brutos também crescem, viu? Lógico que ele cresce dentro de um ambiente propício para ele poder crescer. Se ele tiver composições de minerais para poder arrastar e se precipitar numa área e promover a sua expansão, beleza. Só que o crescimento de um ser vivo, ele é ordenado, e o crescimento de um ser bruto, ele é desorganizado, né? Formando principalmente a formação de cristais. É só você pensar, por exemplo, numa expansão. Por exemplo, como é que um ser vivo, um ser bruto pode expansão? Pensa numa caverna, né? Quando você tem a gruta de uma caverna, quando elas são submetidas a efeito de chuva, a água se infiltra no solo e arrasta sais minerais que vão se precipitando, tanto no teto como no chão, formando uns elementos pendentes chamados estalactite e estalagmite, que cresce ao longo de milhares de anos. Então, o crescimento também é inerente, né, à matéria bruta, né, a deposição de matéria. Agora não, esse elemento aí embaixo é poderoso, é o metabolismo, né? Metabolismo refere-se à capacidade de transformações, de reações químicas que acontecem no ser vivo, levando, partindo de substâncias que são mais complexas para mais simples, depois as substâncias serem remontadas conforme a necessidade de um organismo. Isso é senso metabólico. Isso é tipo característica inerente a um ser vivo. Essa é outra característica também, assim, inegável que pertence a todo ser vivo. O sucesso dele garantido em uma determinada área para permanecer e formar gerações futuras depende desse mecanismo de reprodução. Tá? Também você tem outra parte inerente aos animais, pelo menos na sua grande maioria, é a capacidade de ele se deslocar no ambiente. Essa capacidade de ele se deslocar no ambiente é chamada de movimentos. Esses movimentos podem ser perceptíveis, né? Pode ser externos, como também pode ser internos. Né? Você tem movimentos que podem ser realizados por vegetais, quando você toca nele, ele fecha, né, como no caso da sensitiva. Você pode ter movimentos de seiva, como eu falei com vocês, da seiva bruta e seiva elaborada, correndo em xilema e floema dentro dos vasos condutores de seiva no vegetal. Movimentos internos no corpo, como o caso de peristaltismo, de movimento cardíaco, né? A movimento da parte do cardíaco, essa parte toda interna, no movimento externo e interno. Você tem vários tipos de características que passam, reforçam a ideia de vida, né, no planeta. E também tem a resposta a estímulos, que isso aqui basicamente você tem dois tipos de estímulos. No grupo dos animais é chamado de sensibilidade, graças a uma célula espetacular chamada de neurônio, né, ou célula nervosa, que é a célula da sensação, que ela interpreta tudo, né? Se você sente sede, se você sente fome, se você sente vontade de namorar, se você sente vontade de correr, aquela coisa toda, as vontades, né, as necessidades que são geradas em vocês, né, que geram um processo de estímulo, e essas sensações, né, principalmente assim, sensações mesmo tácteis, né, tátil, visão, né, audição, gustação, isso são sensações, né, do organismo, pelos órgãos dos sentidos, que ajuda você a interpretar o ambiente que você está. Então, isso se dá uma célula muito espetacular que você tem no corpo humano, né, e nos animais também, que é chamada de neurônio, em que ela tem poder de analisar e dar resposta aos estímulos. E no vegetal, eles são chamados de irritabilidade, né? Capacidade de ela perceber determinados elementos, se orientar de acordo com o horário. Então, tem determinadas folhas e flores que se abrem em determinado horário e fecha depois deste horário. Tem determinadas plantas como cada sensitiva, né?
a mimosa pudica, você encosta na folha, ela fecha a folha até abaixa o galho, né, como sinal de defesa. Então você tem as plantas que são carnívoras, né, que passou o inseto, ela fecha para capturar o inseto. Então essa resposta aos estímulos são particulares de cada ser vivo, mas é uma das características que demonstram a complexidade da vida do planeta, tá? Na definição, afinal de contas, o que é um ser vivo. Então, ele tem que envolver um conjunto dessas características aqui, pelo menos duas ou mais, tá? Desses elementos aqui, apresentar esses fenômenos abaixo. Na evolução, então, como é que surgiu a vida do nosso planeta? Aí vem as partes das ideias, né? Que essa é a parte mais interessante, porque sempre o homem questionou, afinal de contas, como é que a vida surgiu, para onde é que a gente vai, né? Se continuar dessa forma no planeta de forma não sustentável, como é que está aí, né? Aí você tem duas linhas de pensamento que para mostrar, né? Porque a primeira, a pessoa baseia-se naquilo que está escrito na Bíblia, que é a teoria criacionista, que a vida teria surgido a partir de acordo com o primeiro livro da Bíblia, que é chamada Gênesis, que significa origem, né? Gênesis é a mesma coisa que origem, e ali ele explica o tempo, vamos dizer assim, cronológico da Bíblia, não tem nada a ver com o tempo cronológico científico, né? Ele estabelece que a cada dia que Deus esteve, né, pairando no seu espírito no universo e também na Terra, a cada período ele teve uma grande transformação. Então, por exemplo, ele falou que no quinto dia ele criou todos os seres vivos rastejantes, aquáticos e voadores no planeta. No sexto dia ele criou o homem e no sétimo dia descansou, né? E esse quinto dia, né, quando ele fala que criou o vírus, a interpretação que está na Bíblia fala assim: e Deus criou todos os animais que são rastejantes, que são voadores e são aquáticos, assim como são. Então, esse assim como são dá uma ideia de como Deus é uma pessoa, é um ser onisciente, né? Então ele tem consciência de tudo que faz, então tudo nele é perfeito, né? Segundo a ideia, né, da ideia eclesiástica dessa ação. Então, os animais, assim como são, significa que nunca sofreram transformações nenhuma. E aí surge a teoria criacionista ou teoria fixista, porque os animais são fixos, assim como são. Mas o problema é quando você pega no estudo histórico do planeta, né, e você vê que o planeta é tremendamente dinâmico, quer dizer, nada no planeta é estático, você se depara com registros de determinados seres vivos no solo, né, que são chamados de fósseis, que são mineralizados, que não tem nada a ver com os bichos que estão hoje na superfície. Se fossem assim como são, a igualdade dos bichos na superfície hoje vivendo seria a mesma igualdade dos bichos históricos que teriam encontrados fossilizados há milhões e milhões de anos atrás. E não é dessa forma que você vê. Os bichos que você encontra, as formas são tão bizarras, são tão diferenciadas, que até hoje as pessoas têm dificuldade de classificar que grupo que pertence àquele bicho, né? Então você vê aí pelo grupo dos dinossauros, você vê pelo grupo dos moluscos, você vê pelo grupo dos equinodermos, então grupos de poríferos, animais que são sedenterados, quer dizer, tem vários registros que são de carbonatos, né, calcários, né, que é a vantagem do bicho ter um exoesqueleto mais resistente, que permite que faça moldes legais em cima dele, né? E achar um fóssil é muito difícil. Mas aí a pessoa falou, pô, mas não é a mesma coisa. Os bichos que estão enterrados, né, que estão na forma de fóssil, não se bate com a parte de cima. Então os bichos eles sofreram uma transformação. Daí surgiu uma teoria contrária, né, à ideia de que os bichos são fixos, não são assim como são. Eles passam por transformação e essa transformação é chamada de evolução. É o evolucionismo. Okay? Cuja mola mestre para essa evolução é as chamadas mutações, viu? Que ocorrem na matéria, na matéria orgânica. Você tem uma charge que é interessante, comparando as duas linhas de raciocínio. Repare que o método científico baseia assim: aqui estão os fatos. Quais as conclusões podemos tirar dele? Primeiro, ele apresenta provas, que os fatos é aquilo que é concreto, né? Você observa o que na realidade é um fato. Fato é tudo aquilo que você observa, né? E você é capaz de relatar assim como são, né? Assim como ele é que aconteceu. Você não inventa moda, né? E reunindo essas ideias, esses fatos, você leva à formação de ideias. Essas ideias são chamadas de hipóteses. E depois dessa hipótese, você passa por um processo de investigação até tirar uma conclusão se está certo ou está errado. Então, você tem todo um conjunto, né, de etapas que são chamadas etapas do método científico. Você passa por isso, que é fato, problema, hipótese, depois você tem um experimento, conclusão, depois chega a teoria, e depois no final são 7 etapas, chega na lei. No método criacionista é assim: aqui está a conclusão, já está fechado, não tem o que discutir. Quais são os fatos que podemos usá-las para repassá-la, baseado em Gênesis?
né? Já está escrito. Então, é como a pessoa fala, não se questiona nada. Aquilo que não se questiona e você não discute chama-se dogma. Então, a religião é cheia de dogmas, né? Aquilo que realmente continuou sendo encarado como um mistério é um mistério de fé, né? Então, a coisa é mais quase, vamos dizer assim, impalpável, né? Vamos assim dizer nessa coisa. Enquanto que a ciência gosta de coisas palpáveis, o método criacionista, às vezes, você esbarra num processo de crença, de fé, que pode ser impalpável, né, dentro da situação e, consequentemente, leva a questão de falar é fé. Não significa dizer que tudo que a ciência fala também você tem que acreditar, porque muitas vezes é um processo de imaginação, né? Ninguém esteve lá atrás para saber o que aconteceu, portanto, tem um pouco de fé aí também, né? Mas acontece que ele tenta buscar subsídios, né, dentro da apresentação histórica do planeta, que são os registros fósseis, né, para verificar o que de fato aconteceu. Então, essa é a grande diferença. Espera-se que as controvérsias sirvam como para abrigar mentes em processo de crescimento e intelectualidade. Não significa dizer que existe o certo e o errado aqui, existe o que você tem a pesquisa, o que é colocado. Então, não significa dizer que a ciência está totalmente certa, como também fala que a religião está totalmente certa. Você tem que ver, você tem que saber ponderar e buscar informações, de modo que a sua fala se torne mais eloquente. Então, é por isso que essas controvérsias, elas servem para abrigar mentes que são brilhantes, né? Não se leva ao efeito de um radicalismo. O radicalismo não leva a nada. Eu acho que a grande postura, a grande sensação desse assunto é você ter o poder da argumentação, sem ser enfático demais, sem ser desdenhoso, né? Você tem que respeitar as opiniões das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, assim, você chega a um determinado ponto e fala assim, meu filho, já dei o que eu tinha que dar o recado. É isso aqui que eu acredito. E ponto final. Se você não quiser acreditar, então você não desperdiça fala, né? Não desperdiça fala com uma pessoa que é absurdo, que fala que está errado, aquela coisa. Tá, você está errado, você acredita, então eu vou acreditar nisso. Eu acho que não tem esse negócio de falar que, porque você é otário, porque você é ignorante. Não, meu filho, cada um na sua. Eu acho que é esse respeito que tem que haver entre essas discussões, né? Agora, lógico que sai na frente, né? Quem tem mais bala na agulha, como o pessoal fala, né? No sentido de ter mais subsídios para você demonstrar, né? O que realmente você está falando tem fundamento, então aí você ganha mais credibilidade. É quase uma disputa jurídica, né, dessa ação aqui, né? Você pode lembrar, se você tem que reunir provas, né, para mostrar para a galera que realmente você fala tem fundamento. Segundo Einstein, né, uma mente que se abre para novas ideias jamais volta ao seu tamanho original. Isso aqui é uma citação dele que realmente é espetacular, né? Mostra que realmente a aprendizagem é tudo, né? Você, estando disposto a agir como um detetive numa investigação mais a fundo da coisa, você vai tomando conta de alguns detalhes, né, de alguns tipos de ações que às vezes escapam, mas você consegue, no seu discernimento, na sua capacidade de juntar, como se fosse um quebra-cabeça, porque o filme que está no planeta é um quebra-cabeça, um gigantesco quebra-cabeça, e você conseguir montar isso, né, exige uma imaginação legal, mas não uma imaginação fantasiosa, uma imaginação calcada dentro os registros que você tem, né, das peças que são importantes, né? Aqui você tem que apresentar fatos, né? Nesse caso aqui é o concreto. Então aqui você tem a demonstração, uma chave também mostrando aqui da formação da origem, né, de todos os seres vivos do planeta sobre a regência de um criador. Isso é chamado de teoria criacionista, tá? Também chamado fixismo. Aí, mas antes de ter a teoria do fixismo e do evolucionismo, aquela coisa toda, começou a surgir então as ideias de como é que poderiam ter a vida surgida no planeta, né? Dentro das correntes, vamos dizer assim, de pesquisa científica, foi uma coisa bastante curiosa, que também houve até abraços, né, vamos dizer assim, adeptos da parte religiosa em relação a essas teorias aí. Essas duas teorias aí, teoria da biogênese e a biogênese, ela deu muito pano para manga em matéria de discussão, e algumas são espetaculares, que nós vamos ver apresentado aqui. Ó. Gênese, origem, bio, vida. Portanto, uma vida só surge a partir de uma outra vida. Biogênese. A biogênese, origem de uma estrutura não viva. A palavra a é não, biogênese. A palavra bio é vida, gênese é origem. Então, seria origem de uma não vida. Ou seja, poderia uma matéria inorgânica dar origem a uma matéria orgânica? Pode. Tá? Pode ser direto? Pode. Pode ser por decomposição? Pode. Ou seja, um ser, quando ele decompõe, quando ele morre, ele dá origem a um outro ser vivo totalmente diferente do dele.
Era a ideia da biogênese, tá? Desse efeito. Mas ele acreditava também que a matéria inorgânica, né, um mineral, poderia se transformar numa matéria viva. Coisa que não era admitida de jeito nenhum na teoria da biogênese. Quem gera um ser vivo é sempre um ser vivo. Origem a partir de uma vida. Então, vamos lá. Há uma inquietude humana com relação à origem da vida, sempre teve, né? Onde é que a gente surgiu, como é que surgiu a primeira forma de vida, aquela coisa toda. E aí vem, ó, segundo a biogênese, a vida surgiu da matéria bruta, né? A partir de um princípio ativo chamado de força vital. É como se tivesse uma energia, essa energia vital, né? Esse princípio ativo, a força vital, ela pairava sobre a matéria bruta e essa matéria bruta poderia se transformar num ser vivo. Para mim, é um delírio na maionese, mas o pessoal acreditava nisso, né? Então tá lá. A teoria também é conhecida com esse outro nome chamado de geração espontânea. Então, os adeptos dessa teoria, olha as pessoas que eram adeptos a essa teoria da formação dela. Primeiro, Anaxaminandro. Deixa eu dar só um tempinho aqui para poder acertar esse slide, porque ficou descentralizado. Deixa eu puxar ele para cá. Tá, vamos voltar agora. Então, os adeptos dessa teoria, né? Você tem Anaxaminandro, que é grego. Meu filho, toda hora que falar em teorias e ideias, você pode botar grego na jogada, que eu nunca vou pensar tanto na vida, em ideias, filosofia, como grego. Olha esse outro cara, Empédocles, que nomezinho bonitinho, cara. Você tem Aristóteles, que foi o grande divulgador da ideia da biogênese, né? Aí a formação de Aristóteles, o busto dele, da formação, olha só, feito em mármore, os detalhes, é impressionante, né? De feições, né? Com rugas, o pessoal é muito artista. Isaac Newton, cara, pensa bem, um dos grandes pensadores na parte de física, ele era adepto à biogênese, nunca que ele foi divulgador, ele simplesmente aceitava como tal. Não que ele era divulgador da ideia. Como se elas, o que você acha mais? É teoria da biogênese ou teoria da biogênese? Ele falou, eu acredito mais na biogênese. Né? Ponto de vista dele. Van Helmont, esse homem aqui que é engraçado, ele é um médico, né? Um médico, parece que é holandês. Ele chegou até a descrever como é que você fabrica rato em 21 dias, utilizando a força vital. Ele foi uma daquelas pessoas que descreveu o lance de você pegar um pote de vaso virgem, né? Cobrir a parte no fundo dele com a camisola de uma mulher, né? Que tem o seu suor de trabalho, que o suor dela tinha a força vital. Cobria esse pote com sementes de trigo e botava no sótão da casa, né? Que depois de 21 dias, com esse pote lá dentro, surgiriam ratos, né? Essas sementes de trigo poderiam se transformar em ratos. E curiosamente, depois de 30 dias, quando ele chegou lá, tinha filhotinhos de rato dentro do pote. Mas não porque as sementes viraram rato, é porque os ratos, como a região da Holanda, né, na parte da Europa, estava infestada de ratos, as sementes atraíram ratos para poder comer. Subiu no pote, caiu lá dentro e começou a comer. E provavelmente a fêmea viu aquela oferta gigantesca de semente ali dentro, praticamente pariu ali dentro e deixou os filhotinhos lá. E ficou os filhotinhos comendo, roendo também a parte da semente que estava lá dentro, uma refeição garantida por um bom tempo ali dentro. Só que quando ele viu aquilo, ele achou que, de fato, o suor da mulher conseguiu transformar a semente de trigo em filhotes de rato. Né? Cada qual no seu delírio da maionese aí. E é médico do filho, que é altamente respeitado. René Descartes era matemático, Carvão Linné também, que era muito respeitado o trabalho desse homem aqui em relação à parte ligada à classificação dos seres vivos. A princípio, ele acreditava na teoria da biogênese. Né? Tem um detalhe histórico disso aí com relação principalmente ao mundo dos micróbios, que as pessoas não sabem explicar como é que esse micróbio se multiplica. Né? Você não consegue ver, então ele achava que aquilo surgia espontaneamente. Se ele surge espontaneamente, ele aponta para a possibilidade da formação de uma vida que poderia surgir de uma matéria, de uma geração espontânea. Né? Como está falando, se surge espontaneamente, cai dentro da ideia filosófica da biogênese. Então você tem grandes pessoas, grandes pensadores aqui apoiando a ideia da biogênese. O maior divulgador é Aristóteles. Aí vem as primeiras pessoas que começaram a bater de frente contra a biogênese. A biogênese, na realidade, ela não explica como surgiu a primeira vida, mas ela era um movimento contrário para não aceitar a biogênese como tal. Não, meu filho, dessa forma que vocês estão contando, não. Mas agora sim, se tiver que surgir uma vida, é a partir da primeira vida. Mas aí a questão em si era saber discutir assim, como é que surgiu a primeira vida? E a biogênese não explica isso.
mas ela veio ferrenha no sentido de falar assim, da forma como vocês estão contando pela biogênese, não é possível. Tá? Então, aí começa as formas de ataque. Experimentos feitos por Francisco Redi, né, que é um italiano. Primeiro trabalho que apresentou a ideia do grupo controle. Então, aqui começou a ter aqueles ensaios da metodologia científica na parte experimental, que você tinha um grupo teste, que estava em investigação, e o grupo controle, que é um grupo de comparação, um grupo referencial. Então, a experiência dele foi bem simples, porque ele usou cubas que tinham simples e mal cheirosas, né? Diga-se de passagem. Ele usou nas mesmas cubas a mesma quantidade de alimentos, né, que foi colocado, peixe, aquela coisa toda, pedaço de carne, restos de comida, aquela situação toda, só que numa cuba ele deixou ele aberto e numa outra cuba ele cobriu ela com gases, né? 4, 5 camadas de gás, de modo que o inseto não poderia entrar. Ele observou que esses insetos que foram atraídos pelo cheiro, né, que é uma experiência mal cheirosa, entrava aqui dentro e saiu à vontade, né, principalmente a parte de moscas. E verificou que surgiu depois, mais tarde, larvas. Essas larvas começaram a devorar esse material aqui dentro. Essas larvas depois se escureceram, se empulparam e viraram novas moscas, né? Idênticas àquelas que veio de fora. Então ele falou, pô, peraí, ó. O que surgiu na matéria orgânica aqui em decomposição não é oriundo de um processo espontâneo, é porque alguém veio de fora, desovou aqui, e essas ovas surgiram larvas, essas larvas depois empulparam, passaram por fases de transformação, né? Fases que é chamada de metabólicas, e depois isso aí depois viraram novas moscas. Então veio de um ser vivo pré-existente, não que ele surgiu espontaneamente. E aqui a contraprova, né, que é o grupo controle, é que nenhum desses bichos aqui, com o mesmo tempo de exposição que foi feito, né, foram feitos no mesmo tempo, nenhum deles deu origem a nada. Na realidade, o que ele observou é um conjunto de larvas grandes, pequenininhas aqui fora, que acabaram morrendo de fome, foram desovadas pela mosca, mas essas larvas não conseguiam passar pelas gases, né, que ele protegeu, e o material continuou intacto lá embaixo. Fedido, como sempre, mas intacto. Então ele falou, ó, não deu origem a nada. Então, na realidade, esse aqui já foi o primeiro golpe que ele deu, falando assim, a vida não surge espontaneamente, né, como a pessoa fala. Na realidade, é um ser vivo que entra, desova, deixa assim, a parte dos ovos dele reprodutível e vai embora, e aí vai dar origem a um novo ser vivo. Foi o primeiro golpe que deu. Mas aqui ele tem um grupo teste e um grupo controle. Né? E essa foi bem legal, essa experiência dele aqui. Ele contestou, então, a ideia de que a vida poderia surgir de uma matéria inanimada. Tá? Portanto, ganhou frente essa parte dessa discussão dele, que um ser vivo é que gera um outro ser vivo. A essência da ideia dessa teoria é chamada biogênese. Um ser vivo é que gera um outro ser vivo. Repare que nessa ideia ele não explica como é que surgiu o primeiro ser vivo. A biogênese tenta explicar, a biogênese não. A biogênese só surgiu para contra-atacar a ideia da biogênese. Falar, dessa forma que vocês estão contando, não. Isso é equivocado. Então, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Não sabe. Tá? Aí vem, depois, com o passar do tempo, depois que Francisco Rep publicou esse trabalho, ficou a discussão suspensa. É ou não é aquela coisa toda. Até que surgiu a invenção do microscópio. Nessa invenção do microscópio, está aí, ó. O tal de Hans Janssen, Zacarias Janssen, foi os idealizadores do microscópio, que são holandeses. Esse microscópio aqui é de Antoine van Leeuwenhoek. Né? Hans Janssen e Zacarias Janssen são irmãos holandeses. Eles mexem com polimento de lente. Depois surgiu esse Anton van Leeuwenhoek, né, que também é holandês, técnico de polimento de lente, ficou muito rico. Isso aqui era o microscópio dele, o efeito dele, que ele tinha uma lentezinha aqui, ó, nesse buraquinho aqui. Tinha um sistema de um parafuso que subia e descia a amostra e afastava para lá e para cá. Eram 2 parafusos que ele conseguia afastar. E ele viu pela primeira vez glóbulo branco, glóbulo vermelho, que é nome dele, né? Também viu o espermatozoide e começou a descrever alguns tipos de tamanhos de bactérias. E quando ele publicou esse trabalho da presença de bactérias na boca, ele criou um pandemônio na Europa que muita gente começou a correr para os conventos para virar padre ou freira, com nojo do beijo. Né? Porque não sabia que tinha essa galera na boca. Então ele criou o pânico do beijo. Né? Foi até engraçado esse troço aí. A descoberta de minúsculos seres reativou a teoria da biogênese. Como explicar esse universo microscópico? Né? Como é que esses bichos surgem? Esses bichos fazem sexo? A pessoa não conhece nada disso, então ele achava que ele surgia do nada, era uma geração espontânea. Se era uma geração espontânea, consequentemente, então isso reforça a ideia da biogênese. Aí você, historicamente, devido às várias citações, várias colocações em relação a isso, o embate mais legal, a discussão, foi entre esse pesquisador aqui, ó, John Needham, e Lázaro Spallanzani. Esse aqui era um britânico e esse aqui era um italiano.
Então, essa é a ideia de John Needham, né? E é contra as ideias de contra-atacando ele, Lázaro Spallanzani. Isso aqui era adepto à biogênese, esse aqui era adepto à biogênese. John Needham aqueceu diversos frascos com caldo nutritivos durante 30 minutos. Depois ele lacrou esses frascos. Depois de alguns dias, né, os micro-organismos estavam presentes de novo. Então, para justificar que ele aquecendo os frascos, que tendo vários caldos de cultura, de soja, de milho, de carne, de frango, de peixe, ele fez o efeito dele de esfriar, lacrou em cima e depois de um tempo que ele lacrou, né, ele viu que com o exame de microscopia surgiu micro-organismo. Então ele falou, pô, mas se eu conseguir aquecer a amostra e conseguir fazer com que realmente ele tivesse esse efeito de crescer novos micro-organismos aqui, então, meu filho, ó, a parte da massa, né, do efeito aqui, ela surge espontaneamente. Então, dentro desse caldo nutritivo deve ter uma força vital, né, que é o princípio da biogênese, e essa força vital permitiu, então, a formação de novos seres vivos, né, dentro desse caldo. Só que Lázaro Spallanzani, né, dentro da situação que ele fez, ele ferveu um frasco por 1 hora, como está aqui. Os frascos já eram vezados, né, desde o início, né? E nesse vedamento que ele fez durante 1 hora, não houve crescimento nenhum de tipo bactéria. Tá? Então houve essa discussão. Quando ele foi apresentado isso, né, depois de quase 15 anos depois que ele fez essa experiência, né, corre o tempo, como é que está correndo aí o Needham viu o relato dele e falou assim, não, mas quando você aquece um frasco durante tanto tempo, 1 hora, você destrói a força vital do caldo. Você simplesmente esteriliza e não consegue crescer nada. Então, o Lázaro falou assim, então, quer dizer que se eu abrir o frasco não vai crescer nada porque você está me garantindo que a força vital foi destruída. Ele falou, E aí, então, o que ele fez? Quando ele abriu o frasco, deixou ele em exposição, e depois de 48 horas, 24 horas depois que ele abriu, né, que o líquido permaneceu intocável, né, nesse tipo de trabalho, não sofreu decomposição, não sofreu nada, permaneceu beleza. Quando ele abriu o frasco, deu 24 horas, 48 horas depois, quando ele fez a ciscagem da amostra aqui, ele falou, cresceu o bicho. Então, esse papo seu de força vital é mentira. Ele falou, não, mas o problema não é isso, não. O problema também pode estar reforçado, porque quando você enrosca, você enrolha o frasco, você pode criar um ar viciado aqui dentro, e esse ar viciado não deixa manifestar a força vital. Aí ele falou, aí lascou, como é que eu vou mostrar que isso aqui não tem ar viciado, porcaria nenhuma, que isso aqui é lero de Needham. Então, como ele não conseguiu demonstrar isso, ele ficou rindo, canta, falando, ganhei a disputa. Mas ganhou a disputa dentro de uma situação que é praticamente impossível você demonstrar isso, né? Se tem ou não tem ar viciado aqui, com rico em gás carbônico, né, que ele chamou disso aqui. Então, parcialmente, Needham venceu essa discussão, apesar de todos os ferozes ataques que ele sofreu. Agora, o mais legal disso aqui tudo, nesse embate filosófico dos dois, discutindo a questão da vida, foi um outro cara, que é um francês, né? Lucien Appert, se não me engano, que é o nome do cara, e ele observando esse trabalho dos dois aqui, era uma época difícil na parte da Europa de conservação de alimentos. Não tinha geladeira, essas coisas todas. Então, quando ele viu que aquecimentos em alimentos fechados duravam bastante tempo, que ele não sofria uma decomposição, ele aplicou isso aqui para conservar mais alimentos, né? Aplicando essa mesma técnica de vedação, e ali ele conseguiu ver calda de feijão, de soja, de milho, aquela coisa toda, né? Feito dentro de potes, né? E esses potes virou a chamada indústria de enlatados. Esse cara criou a indústria de enlatados, observando uma discussão filosófica da vida. E está riquíssimo. Até hoje, a França recebe royalties no mundo inteiro pela prática, né, usada de enlatados, que é uma patente criada por esse cara que é observador, que ficou acompanhando essas discussões, e a partir disso que nasceu a ideia, né, da indústria de enlatados. Então, você repara os benefícios paralelos que correm de uma discussão meramente filosófica e criou uma solução prática, né, que foi extraída disso aí. E essa é a parte mais legal que tem na ciência, né? Desde que você fique esperto. Para derrubar essa ideia, então, para acabar com a história, surge esse grande personagem histórico, Louis Pasteur. Ele é um microbiologista. Tinha problema de heterocromia, ele tinha um olho castanho e um olho azul, quer dizer, um olho verde e um olho azul, né? Ele é heterocromo. E ele que derrubou de vez essa ideia da teoria da biogênese. Então, o que ele fez? Ele fez um sistema de pegar um frasco, né, com caldo de vários tipos de cultura, ferveu esse caldo, né, e aqui depois aqueceu a ponta do frasco e puxou a ponta do frasco, fazendo uma espécie de um S, como se fosse um pescoço de um cisne,
O líquido, na medida que vai fervendo, ele ferve como se fosse uma panela de pressão, né, já faltando vapor por aqui. Depois o líquido, né, permaneceu estéril por vários tempos. Por quê? Porque aqui, ó, as gotículas foram se depositando aqui, e na hora quando isso aqui esfriou, o ar frio entrou, mas como o ar ele vem contaminado, né, as gotículas capturavam todas as partículas de poeira, e quando o ar chegava aqui, chegava totalmente puro, portanto o frasco permanecia aberto. Tá? Para ele verificar que realmente essa fervura não danificou o princípio ativo, né, a força vital, ele quebrou alguns dos frascos e depois de um determinado tempo, 24, 48 horas depois, quando ele pegou, o frasco estava coalhado de micro-organismos, mostrando que os micróbios entram pelo ar. Então, ele demonstrou ainda que existe a contaminação vinda do ar, que a gente respira, que é imundo e que contém fungos, contém micróbios, bactérias, aquelas coisas todas que contaminam o meio. Então, ele fez duas demonstrações paralelas. Então, ele não tinha aquele negócio que o Niederhan falar que o ar daqui estava viciado, porque o frasco permanecia aberto. Tá? Só que aqui, essa área aqui empreteceu tudo, ó, porque os resíduos alimentares que estavam aqui, as bactérias cresceram aqui, mas elas não chegaram a subir. Tanto é que ele fez uma outra experiência, ele deitou esse líquido aqui até encontrar nesse ambiente escuro e voltou com ele para cá, e isso aqui escureceu em menos de 48 horas e apodreceu tudo, mostrando que aqui existia uma bateria gigantesca de micro-organismos que estavam entrando em processo aqui, né, aprisionado pelas essas gotículas, né, da água que estavam presentes nesse alimento aqui, mas não servia como barreira para passagem de ar. Tá? Então ele servia com efeitos depuradores, grudava as partículas de poeira, de modo que o ar, quando chegava aqui, chegava limpo. Então a experiência dele foi muito bem bolada. Né? Isso é chamado de frasco de pescoço de cisne, como é conhecido. Seu trabalho foi publicado em 1862, derrubou definitivamente a teoria da abiogênese. Usou frascos que ficaram conhecidos como pescoço de cisne, né, que esse que é um pescoço de cisne. E aí vem a máxima da história, né? Hominem vivus ex vivus, ou seja, um ser vivo surge de um outro ser vivo, expressão que vem do latim. Tá? Somente uma vida que gera outra vida. E aí, como ele derrubou a teoria da abiogênese, e a teoria da abiogênese não explica como surgiu a primeira vida, então vem a questão, continua fervorosa aí. Então, como é que surgiu a primeira vida? Porque a biogênese não explica isso. A biogênese fala um ser vivo é que gera outro ser vivo. Mas como é que surgiu o primeiro? Aqui você já demonstrou para mim que uma vida só vem de uma vida, mas eu quero saber como é que surgiu a primeira vida. Então voltou a estaca zero, essa discussão aí. E aí vem exatamente o que vai apresentar aqui agora para vocês, né, no próximo bloco que a gente vai apresentar aqui, são chamadas modernas teorias sobre a origem da vida. Tá? E aí você vai ver, aí sim começa a grande expectativa de apresentação para vocês em relação aos modelos que são a capacidade humana de você apresentar várias ideias, né? E tentar buscar subsídio para que essas ideias deixem de ser apenas ideias, hipóteses e passam a ser consideradas como possíveis teorias, né? Até poder virar uma lei, a depender desse caso. Então, isso aí vai ser o nosso próximo bloco, né, para a gente poder apresentar. Daqui a pouquinho, então, eu volto com vocês para a gente dar prosseguimento a esse tipo de assunto. Beleza? Vamos fechar aqui. E vamos apresentar isso aqui para vocês. Espera aí. Então, daqui a pouquinho eu volto, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Se cuidem.